Touro, Leão, Escorpião e Aquário, os signos fixos, os signos que gostam de ter um mínimo de controle sobre a vida, né? Signos que gostam, no mínimo, de ter um certo planejamento ou uma sensação de estabilidade, uma sensação de segurança, uma sensação de conforto. Signos que se relacionam a essa ideia de prosperar aos poucos. Eles querem criar situações na vida dele que gerem para ele um terreno firme. Em qualquer área que seja, cada um à sua própria maneira, cada um do seu próprio jeito, mas a sensação de segurança, a sensação de estabilidade, a sensação de ter algo para construir aos poucos, né? Seja para mudar o mundo, seja para ganhar dinheiro, seja para expressar a sua essência no mundo, a sua criatividade, seja para se proteger de crises emocionais, existe um desejo de estar no controle de algo. Né? Aqui na página, se você me acompanha há um tempo, você sabe que é muito raro eu fazer vídeos falando com alguns signos específicos, mas eu tô querendo trazer um pouco mais desse conteúdo. Então, esse não é o último, tá? Que eu vou falar com alguns signos específicos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer que eu fale um pouco também sobre o seu signo nesse momento, deixa aqui para mim um comentário. Todos os feedbacks são muito bem-vindos, né? Se você é novo aqui no canal, não me conhece, eu sou a Bia Nogueira, esse é o canal Astropédia. Aqui a gente tá sempre falando de astrologia. Aproveita para curtir o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Os comentários para mim também valem muito. Às vezes uma curtida para você é só um clique, é um momento, mas para quem está desse lado, uma única curtida vale muito. Eu também realizo consultas individuais, faço mapa astral, revolução solar, as informações estão aqui embaixo na legenda. Só que hoje a gente vai falar com 4 signos bastante específicos, né? Que são os signos fixos. E por que a gente vai falar com eles nesse momento? Tanto touro, quanto leão, quanto escorpião e aquário, por serem signos fixos, estão sentindo uma influência muito, muito grande de um planeta que está em movimento no céu agora, que é Plutão. Eu já gravei para vocês outros vídeos em outros momentos falando de Plutão, falei de Plutão em live. Se você nunca esteve aqui com a gente numa live, quase todo domingo, 10 horas da manhã, tem live, então fica atento aí para você não perder esses nossos encontros, tá? Mas a situação nossa é a seguinte: Plutão tá agora no signo de Aquário, ele já entrou em Aquário há um tempo, mas aí ele saiu, agora ele voltou de novo. Nesse momento, nesse encerramento de janeiro, ele também está muito próximo do próprio Sol, que também está em Aquário, no encerramento de janeiro, e ele vai ficar em Aquário por muito tempo, esse Plutão, né? Plutão é um planeta que tem a ver com essa percepção de que em alguns momentos na vida a gente tem que deixar algumas coisas irem, algumas coisas dizerem adeus para que coisas novas possam chegar num outro momento. E essa é uma semana em que eu tô gravando um monte de vídeo falando para vocês, olha, uma semana, é um momento no céu que esse céu pede por esse desapego. Às vezes a gente tem medo de deixar algumas situações para trás, porque são situações que geram pra gente uma sensação de conforto, um colinho seguro. Às vezes não é uma situação nem que me faz bem, mas eu sinto que é melhor eu ficar do que eu ir embora, porque é melhor ter isso do que não ter nada, né? Aquele famoso medo da perda, o medo de deixar ir, o medo de se desapegar. E agora, nesse momento no céu, alguns signos estão sendo muito influenciados por isso, que são os signos fixos. Só que a gente não está falando só para o mês de janeiro, tá? A gente pode estar falando para vocês, signos fixos, touro, leão, escorpião, aquário, para o resto do ano. A gente pode estar falando até de coisas que às vezes passam um pouco desse ano, mas que são desencadeadas, pensamentos que são desencadeados nesse momento. E às vezes o início de uma ação diferente acontece nesse momento. Então, por isso que a gente está falando com vocês. Por serem signos fixos, também tem esse Plutão, provavelmente, ainda mais se esses signos forem seus ascendentes, tá? Mais ainda você vai sentir isso. Esse Plutão pode estar influenciando áreas na sua vida que são muito basais. Pode estar influenciando a sua relação com a sua família, pode estar influenciando aquilo que você deseja para a sua carreira, para o seu futuro, pode estar influenciando os seus relacionamentos. Então eu queria trazer um pouco isso e falar um pouco com eles. De novo, se você ainda não curtiu o vídeo, não esquece, faz isso agora, tá? Gente, eu queria começar falando com taurinos, tá?
Eu queria começar falando que taurinos, provavelmente nesse momento, com o Plutão transitando em Aquário, tem algum tipo de reflexão importante com relação à carreira e com relação a compromissos que eles querem assumir no futuro. Pode ser que sejam mudanças pequenas nessa carreira, pode ser que sejam coisas que, eu não vou mudar de trabalho agora, eu não vou mudar a minha profissão agora, mas eu começo a me envolver com áreas que realmente fazem sentido na minha vida e que às vezes podem acabar respingando um pouco no meu campo do trabalho. Vem uma criatividade muito grande, vem uma necessidade de uma mudança de postura, porque às vezes touro pode ter um pouco essa sensação de que vamos adiar um pouco, começar coisas novas, vamos adiar um pouco, colocar as nossas ideias em prática, até a gente ter certeza, né? Touro é de todos os signos fixos, eu acredito, aquele que às vezes demora um pouco mais para tomar uma atitude, porque ele quer ter certeza do que ele está fazendo, o que faz todo sentido. Só que agora, as reflexões que estão vindo através do trabalho, através da carreira, são reflexões que vão vir para ficar, né? Eles são convidados muito a mudar uma postura com relação ao trabalho deles. Antes eu demorava muito para agir, agora eu sou convidado a agir. Antes eu deixava muito as coisas para depois e agora eu sinto que é agora que eu tenho que colocar em prática algo, né? Pode ser que envolva sim uma mudança de postura. Antes eu adiava muito, eu postergava muito, negligenciava, ficava inseguro e agora eu tenho que me mostrar de uma maneira mais segura nesse campo da carreira, nesse campo do trabalho. Sinto que pode ser que eu esteja me afastando de carreiras e trabalhos que não combinam mais comigo. Posso estar almejando uma mudança maior e posso até ter revelações em algum sentido de coisas que eu quero fazer, assim, por dizer, no meu futuro, né? Então, às vezes, não é uma mudança profissional que não é para agora, mas que às vezes pode influenciar o futuro de alguma maneira. Então, os taurinos podem estar sentindo muito essa influência com relação à carreira, com relação ao trabalho, com relação a coisas que querem construir no futuro. Eu posso ter até uma sensação de insegurança, mas não adianta só eu reproduzir coisas porque eu tô inseguro de mudar, né? Então, às vezes, de novo, a gente tá falando de uma grande transição de trabalho, às vezes não é uma transição de trabalho, mas é você assumindo coisas novas no seu trabalho e precisando mudar sua postura com relação a isso. Às vezes é você se comprometendo mais com querer ganhar dinheiro, com querer crescer, com se mostrar mais da maneira como você é para as pessoas, se permitir mudar a visão que as pessoas têm sobre você. Tudo isso também muito envolvendo o signo de touro. Se você é de touro ou de ascendente em touro, comenta aqui embaixo para mim se isso está fazendo sentido para você. Mas em tese, esse Plutão está desencadeando pensamentos muito importantes que têm a ver também, principalmente, com a situação do trabalho. Tá? Para leoninos, a gente tem uma situação que é Plutão está em Aquário, está no signo contrário de Leão. Então, para a gente, existem mudanças muito profundas que podem acontecer no campo dos relacionamentos, né? É a maneira como eu me relaciono com o outro, é aquilo que eu espero do outro. Às vezes eu sinto que eu me entrego demais nas relações e que às vezes eu deixo o outro protagonizar a minha vida. Você já viu aquela pessoa que às vezes começa um relacionamento e esquece todo o resto na vida dela, né? Isso às vezes acontece muito num padrão feminino, tá? Porque às vezes a gente é muito ensinada a construir relações, casar, ter um romance, ter um parceiro, né? E aí acaba que eu acabo abrindo mão de um monte de coisa na minha vida por conta dessa parceria. E às vezes eu acabo deixando muitas coisas acontecerem, acumularem, porque eu tenho medo da solidão. Então, isso para leoninos pode respingar muito no campo amoroso, mas pode não estar só envolvendo o campo amoroso. Eu tô falando de vários relacionamentos. Eu posso estar me questionando: combina mesmo comigo? Esse saldo tá positivo mesmo para mim? Essas relações que eu acho que entregam tanto para mim, que em tese me parece que me fazem tão bem, será que realmente me fazem? Então aqui a gente está para leoninos trazendo um momento em que eles passam a repensar os relacionamentos, que eles passam a pensar assim: agora eu tenho que estar do lado de pessoas que realmente me agregam, ou cuidam de mim, ou também se entregam para mim em algum sentido, para que a gente possa construir coisas verdadeiras juntos, né? Para leoninos existe muito essa sensação de que algumas relações estão se dissolvendo e outras relações passam a ganhar mais importância e se construir de agora em diante. Claro que também pode ser um momento em que você está tomando uma decisão muito importante no seu campo amoroso. Uma decisão de casar, uma decisão de romper, uma decisão de conhecer pessoas novas e se permitir se relacionar de novo, ou uma decisão de ficar um tempo sozinho e repensar tudo aquilo que você tinha com relação aos seus relacionamentos. Mas a gente tem pensamentos e uma necessidade de mudança no padrão de como me relaciono com as pessoas. O que eu espero das pessoas, o que eu quero das pessoas,
como as pessoas se mostram para mim, se realmente me agregam ou não, e eu cada vez mais me permitindo repensar. É engraçado como essas escolhas de relacionamento às vezes também interferem na gente. Porque, claro, diga-me com quem andas e te direi quem és, né? É mais ou menos isso, tá? Claro que a gente tem que relevar em algum sentido essa frase, né? Mas sim, às vezes as pessoas que eu escolho para ter do meu lado influenciam em mim. Às vezes eu tenho uma pessoa que é pesada do meu lado, eu me torno uma pessoa pesada. Eu tenho uma pessoa que tem a vida toda desajustada por algum motivo, não consegue assumir algum tipo de compromisso, eu também fico dessa maneira. Ou a pessoa não consegue se comprometer comigo. Por que então que às vezes eu, também outra reflexão, por que então às vezes que eu me relaciono com parceiros que nunca me valorizam, ou às vezes eu me relaciono com qualquer parceiro que aparece para mim porque é melhor do que ficar sozinho. Então esses leoninos estão repensando os padrões das suas relações. Se você é de leão ou tem ascendente em leão, conta aqui embaixo para mim se isso tá fazendo algum tipo de sentido para você, tá? Para escorpianos, a gente tem uma situação em que a ancestralidade está sendo trabalhada. A minha relação com os meus pais, a minha relação com o meu passado, a expectativa que os meus pais puseram em mim, aquilo que a minha família me ensinou ao longo da vida. Tá certo ou não tá certo? Faz sentido hoje pra mim ou não faz? Será que teve algumas coisas que eu assumi pra mim na minha vida, decisões e mudanças que eu me propus, só porque eu estava querendo reproduzir alguma coisa na família ou tendo que lidar com uma carga familiar? Então a gente está trabalhando para escorpianos a expectativa da família, a gente está trabalhando para escorpianos a relação com a casa. Aliás, escorpianos também poderiam ter, se você está sentindo muito isso, ainda mais se seu ascendente é escorpião em tese, né? Também poderia até ter algum tipo de mudança na casa. Às vezes não é que você está mudando de casa, poderia até ser, mas às vezes você está construindo um novo conceito de lar. Como que é o seu lar? Como que é a sua casa? O que faz sentido para você e o que te gera segurança emocional? Às vezes não faz mais sentido você ter na sua casa objetos que te relembrem outras pessoas. Às vezes não faz sentido você ter na sua casa uma configuração de móveis, uma configuração de casa só porque alguém falou que era bom. Então a gente está aqui num momento, num processo de independência muito grande. Muitos escorpianos ou pessoas que têm ascendente escorpião saindo de casa ou tomando decisões importantes na hora de construir o seu próprio lar, às vezes estão assumindo um compromisso, às vezes estão rompendo um compromisso para que possam morar sozinhos, mas a gente tem esse conceito de lar, esse conceito de casa também se transformando. Às vezes não é que é uma mudança física, às vezes não é que eu estou saindo da minha casa, mas eu estou aprendendo a construir ambientes meus. Então eu posso ter uma mudança na maneira como eu me relaciono com o meu lar. Às vezes não é que eu tô saindo da minha casa, mas eu aprendo a fazer coisas em casa, para que eu melhore a minha relação com o meu lar, para que eu crie ambientes seguros, para que eu possa refletir sobre a minha vida, para que eu me sinta segura ou seguro na hora de tomar decisões importantes, tá? E escorpianos também vem num processo muito grande, que pode não ser de hoje ou de ontem, de repensar essa ancestralidade, de repensar a sua relação com a sua família. Será que você não se doa demais pela sua família? Será que na sua família ainda não aconteceram coisas que você fala amém para tudo, que você fala sim para tudo, que você concorda com tudo? Será que você não se sacrifica demais pelos seus filhos ou demais pelos seus pais, de tal maneira que às vezes você não consegue construir algumas coisas que são importantes para você, particularmente falando? Então a gente está falando do momento de libertação dessa ancestralidade. Cuidado para, claro, não gerar desentendimentos desnecessários. Pode ser que você consiga fazer essas mudanças sem brigar com ninguém, né? Mas a gente está falando de uma mudança pessoal sua, de você às vezes se desapegando de coisas que vêm dessa bagagem familiar e que só porque estão lá, você não vai falar sim para tudo mais, você não vai concordar com tudo mais, certo? A gente também está falando para escorpianos de uma mudança na maneira como lidam com as suas emoções, uma mudança na maneira como eu lido com as minhas bases emocionais. Pode ser que pessoas que eram muito importantes para você já não passem toda essa importância mais. Pode ser que pessoas que são importantes para você estejam ganhando novos papéis na sua vida. Então a gente também pode ter uma mudança na relação da sua família, não necessariamente de sangue, mas às vezes a sua família, que é a família que você constrói, os seus amigos mais íntimos, a sua relação amorosa, as pessoas mais próximas que você tem na sua vida. Algumas indo embora, outras se fortalecendo e trazendo para você um novo senso de segurança emocional. Você que é escorpiano, você que tem ascendente escorpião, tá sentindo em algum sentido que você está trabalhando a sua ancestralidade nesse momento?
Conta aqui embaixo para mim. Se você ainda não curtiu o vídeo, esse também é o seu momento. E por fim, eu queria falar com os meus irmãos e as minhas irmãs, porque eu também sou de Aquário. Aliás, eu tenho 3 planetas em Aquário, eu tenho um estélio em Aquário, um deles é Saturno, que rege Aquário. Então pensa que eu sou aquariana mesmo, daquela raiz, tá? E aí eu queria trazer para vocês que quem é de Aquário, quem tem ascendente em Aquário, está passando por grandes transformações. Essas transformações estão no campo pessoal, mas podem respingar em diferentes áreas de vida. A minha mudança comigo mesmo pode respingar no meu trabalho, porque quando eu passo a ter uma visão diferente de como eu sou, o meu trabalho que antes fazia sentido pode não passar a fazer tanto. Então eu posso mudar alguma questão na minha carreira, no meu campo profissional. Da mesma maneira, também pode mudar as minhas relações. Antes eu me relacionava com um tipo de pessoa que para mim combinava comigo. Só que agora eu tô me sentindo diferente, agindo diferente. Eu posso ter uma revisão nos grupos de pessoas com quem eu me envolvo. Antes, algumas amizades faziam todo sentido, mas agora eu mudei. Eu me vejo diferente? Como que eu faço para me envolver diferente com pessoas que continuam iguais? Então a gente também tem essa libertação de relações para aquarianos. Da mesma maneira, você vê que aquarianos foram aqueles coroados, né? Muito possivelmente, se você é de aquário, tem ascendente em aquário, teve essa coroação né, de várias áreas de vida sendo repensadas. E eu já falei algumas dessas áreas até para outros signos, só que aquário pode sentir influência em várias delas, porque Plutão está movimentando o seu ser, está trazendo mudanças de dentro para fora. Essas mudanças, não podem acontecer mudanças de fora para dentro? Não pode ser uma crise no meu trabalho que desencadeia uma mudança em mim? Cara, pode, mas vai ser uma parcela menor das pessoas que vão ter esse tipo de situação. Para aquarianos, é uma mudança interna que reflete, que resulta numa mudança muitas vezes externa. Da mesma maneira, para aquário, isso também pode se influenciar ou se reproduzir no ambiente da família. Vocês colocando mais limites em algumas pessoas da família, vocês parando de se doar tanto para algumas pessoas em família, vocês às vezes tendo alguma mudança na casa física de vocês, eu quero mudar uma coisa, trazer outra, mas é como se houvesse para aquarianos uma mudança na visão que eu tenho de mim. Antes eu tinha um tipo de visão de mim. Né? E eu acho muito curioso isso, porque eu não vou falar que é uma fase fácil para aquário, tá? Eu acho que na verdade é uma fase de muitas crises, porque você começa a repensar muitas coisas na sua vida, e você começa a considerar que antes coisas que faziam sentido agora já não fazem tanto. Então existe uma crise. Existe você às vezes tendo que encarar medos de deixar situações para trás, de deixar relações para trás, de deixar hábitos para trás. Poxa, o ser humano é feito de hábitos, né? Então eu deixar um hábito para trás, uma coisa que eu sempre faço, é doloroso. Às vezes eu preferia ter continuar com aquele hábito ruim só porque ele tá seguro na minha vida, é um hábito meu, tá ali, né? É uma zona de conforto e assim não precisar mexer. Só que agora já não faz mais tanto sentido. Então, o aquariano, ele tá olhando muito às vezes para medos que ele tem, mas com uma coragem para superar esses medos. Ele tá olhando para a vida dele, eu acho que é um alinhamento entre razão e emoção, porque não é um processo só emocional e também não é um processo só racional. É um processo no qual essas duas áreas, elas se entrelaçam. E nesse entrelaçamento, eu me sinto um pouco mais seguro para tomar decisões que vão refletir em coisas maiores na minha vida. Mas é porque eu falo assim, eu não tô só emocional e eu não tô só racional. Eu tô equilibrando, buscando no mínimo equilibrar esses dois lados em mim. Pode haver também para aquarianos uma mudança na aparência, na maneira de se vestir, na maneira de falar, de se expressar. Pode ter uma mudança nos meus talentos, eu começo a descobrir coisas novas que eu gosto de fazer. Pode ter uma necessidade de eu também me envolver com áreas de autoconhecimento que vão desencadear transformações maiores, porque agora eu consigo encarar esse medo da perda, eu consigo encarar esse desapego que está chegando para mim agora e começar a focar minha atenção em outras áreas da minha vida que também vão me alimentar e trazer criatividade, porque esse Plutão está em Aquário. Então a gente está falando de um mergulho interno, quase plutaniano, né? Vamos colocar assim, o aquariano mergulhando muito dentro de si, acessando muitas coisas antigas também, tá? Acessando muitas coisas que ficaram guardadas nessa parte nossa inconsciente e sonhando mais, trazendo esses desejos à tona, trazendo medos à tona também, para que eu repense sobre isso, fale, nossa, olha, eu sempre tive medo disso, mas isso agora, por que eu tenho tanto medo, né? Por que eu não posso me permitir algumas coisas novas? Então, aquariano muito profundo, muito magnético também, com poder de fala muito importante
importante. Aquariano precisa expressar ideias, precisa escrever o que pensa, precisa falar o que pensa, precisa compartilhar com as pessoas. Isso tudo é muito importante nesse processo para vocês, né? Para nós, né? Se você é aquariano, tem ascendente em aquário, comenta aqui embaixo para mim. Tá sentindo alguma dessas coisas? Faz sentido para você? É muito possível devido a esse momento. E por fim, minha gente, eu queria então agradecer vocês, tá? Para você que ficou comigo aqui até o final, se você ainda não curtiu o vídeo, aproveita para curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Quase todo domingo às 10 horas da manhã a gente está fazendo live aqui na página. Então, se você chegar por aqui num domingo de manhã, verifica lá se a gente não está online, tá? Também me siga nas redes vizinhas, tô deixando aqui embaixo. Eu também realizo consultas individuais, interpreto o mapa astral, revolução solar. Se você tem essa curiosidade, entre em contato aqui comigo embaixo, nas informações da legenda. Um grande beijo, meus queridos signos fixos, e bora lá lidar então com esse trânsito de Plutão em Aquário.